Tá saindo aí? Não tá nada? Alô? Testando. Testando. Boa noite a todos. Tivemos um problema técnico e já vamos iniciar a nossa gravação. Por que não está entrando aqui? Vê se vai mudar. Testando. Não mudou a imagem? Sim, mas não está mudando a imagem. Desculpa, estamos com problemas de... Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos iniciar essa live de hoje à noite, mais uma vez, em função do problema de pandemia que estamos tendo aqui na região. Não é possível, né? As palestras presenciais, então vamos usar esta oportunidade de podermos falar a todos através dessa live. Então, o nosso assunto de hoje será comunicações mediúnicas de Kardec ao nosso tempo. Antes de começarmos, vamos fazer uma abertura. Então, vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer por estarmos neste momento tendo a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre esta sublime doutrina espírita que nos foi ensinada pelo Mestre Jesus e pelos Espíritos para nosso esclarecimento e elevação moral e espiritual. Vamos pedir a Deus e a Jesus e aos espíritos protetores dessa casa que nos ilumine nesta noite para que possamos transmitir a todos os irmãos e irmãs os ensinamentos e as lições que nos conduzirão a compreender melhor os seus propósitos, Senhor. Pedir aos nossos amigos espirituais, protetores e que acompanham esta casa, que nos inspire e auxilie nesta exposição. Obrigado, Senhor,
por mais esta oportunidade de servir como instrumento de divulgação dos seus ensinamentos. Que assim seja. Então vamos começar essa nossa apresentação de hoje falando das comunicações sobre comunicações mediúnicas, né, de Kardec até os dias atuais. Então, comunicações mediúnicas de Kardec aos dias atuais, antes de falarmos propriamente no abordarmos o assunto, é um tema muito abrangente. A ideia desta noite é podermos dar uma panorama sobre, desde a época de Kardec até os nossos dias, o que aconteceu com as manifestações mediúnicas. Então, para que a gente possa nos situarmos no tempo, as comunicações mediúnicas já vêm de tempos remotos. Sabemos que, através da primeira revelação, através de Moisés, que foi a primeira revelação divina, tivemos então as comunicações, a comunicação mediúnica de Deus com Moisés, ou dos espíritos superiores ou encarregados do planeta Terra. Depois tivemos a segunda revelação, que foi o nascimento e a vida de Jesus. Então Moisés veio trazendo as leis morais, as leis que regem as nossas relações humanas. Jesus nos ensinou a amar, ser amado, perdoar e ser perdoado, e nos ensinou a fé, a esperança e principalmente a caridade. Como foi prometido por Jesus, veio então a terceira revelação divina, que é o Espiritismo, através de Allan Kardec. Então podemos resumir essa passagem inicial. Moisés trouxe a justiça, o Evangelho de Jesus a revelação do amor, e Kardec, com o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Nessas passagens de Moisés, Jesus e Kardec, os espíritos superiores, assim como Jesus, o grande governador do planeta Terra, estava preparando o espírito humano para a nova revelação. Então nós já estávamos sendo preparados, nós que já tivemos várias vivências, várias reencarnações, estávamos sendo preparados. Veio o professor Rivail, em 1857, através de revelações mediúnicas, ele escreveu o Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta que ele fez foi: o que é Deus? E a resposta dos espíritos foi: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Então vamos guardar bem o ano de 1857, ou seja, 163 anos. Então, há 163 anos, a humanidade tinha uma percepção sobre ciência, tinha uma percepção sobre energia, sobre matéria, química, física. E nesta época, os fenômenos espíritas começaram. Um dos primeiros fenômenos que foi observado foi em 1848 nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. Então, os espíritos para as irmãs Fox se manifestaram através de pancadas, ruídos, né? E isso despertou uma grande curiosidade nessa época. Então, esse fenômeno foi considerado o ponto de partida para o espiritismo. Kardec, em 1854, teve o primeiro contato com os fenômenos espíritas, com as manifestações, através das mesas girantes e também através de psicografia dos espíritos. Mas o que é mais importante é que essas manifestações que ocorreram e que levaram a Kardec a desenvolver um estudo sobre o espiritismo e desenvolver todo o belíssimo trabalho que ele realizou, é que naquela época algumas palavras que ele utilizou estava dentro da linguagem científica de 1857, 1854. Muitas coisas que foram colocadas e que nos chegaram até hoje são frutos desse conhecimento existente naquela época. Então nós precisamos considerar o que era a ciência naquela época e o que é a ciência hoje. O que conhecemos hoje, o que Kardec conhecia naquela época. Mas o mais importante é que a doutrina espírita ela é alicerçada em princípios básicos fundamentais. São princípios abertos e sujeitos a debates e discussões. Não são verdades inquestionáveis. Kardec relata em suas obras que a doutrina espírita anda lado a lado com a ciência. Se a ciência avançar e comprovar que a doutrina está errada, em alguma relação ou algum ponto, ela deverá se reverter naquele ponto. Se uma verdade nova for revelada, ela aceitará. Bom, a ciência espírita de Kardec, ela mudou o paradigma religioso da época. Naquela época, as religiões haviam mergulhado o conhecimento humano em crenças, dogmatismo sombrio, sobrenatural, fé, uma fé cega. Kardec, então, prova que o sobrenatural não existe e que a vida dos espíritos é um processo natural. Ele discute reencarnação e avança muito o conhecimento para o conhecimento científico existente na época. Tanto o espiritismo, o estudo do espiritismo avançou, assim como a ciência, elas avançaram bastante. Então, hoje, nós podemos citar que a gente conhece a estrutura da matéria, né? Conhecemos a tabela periódica, conhecemos de que é constituída a matéria, conhecemos a força da gravidade. Newton descreveu muito bem as leis da gravitação universal. O átomo, descortinamos o átomo, as suas divisões entre núcleo, elétrons, e distribuímos e conhecemos a tabela periódica. Cada elemento, através da sua massa atômica, através do seu peso atômico, quantos átomos possui cada elemento químico. Estamos estudando
e já conhecemos muito do mundo subatômico, e a física quântica é uma das últimas estudos, né, realizados pela física que tem dado uma contribuição muito grande e fundamental no desenvolvimento das ciências. Aqui nós podemos falar do mundo macrocósmico e microcósmico. E podemos colocar como exemplo, essa é a fonte de um centro de estudos que existe na Europa. O homem, então, eles fizeram uma escala, colocando o homem como 1 metro. Então, à direita nós temos o mundo visível, né, indo de espaços, medidas como o diâmetro da Terra, distância do Sol, sistema solar, as galáxias, e também olhando para o mundo microscópico, aí nós vamos encontrar as dimensões, os tamanhos das células, dos átomos, dos núcleos atômicos e da menor partícula que conhecemos hoje, que é os quarks. Bom, vocês estão observando que existe uma denominação diferente. Isso nós chamamos de notação científica. Ou seja, quando nós estudamos física, em função das grandezas, tanto minúsculas como enormes grandezas, é difícil nós trabalharmos com números. Então, se desenvolveu o que se chama de notação científica, que é um determinado algarismo elevado a uma potência. Então, vocês podem observar, por exemplo, que 100.000 é 10 elevado à quinta, ou seja, é o número de zeros que eu estou, é 1 vezes o número de zeros. Então, eu tenho 1000, represento como 10 elevado à quinta. Assim como o número 100 é o 10 elevado a 2. Assim como 10.000, 10 elevado a 4. Assim são também as medidas pequenas, né? Que eu coloco, então, 0,01, que representa 10 elevado a 2, assim. Por que se faz isso? Para que a gente tenha uma noção das dimensões. Então vejam que nós estamos entre um mundo extremamente, com uma dimensão extremamente elevada, e um mundo que faz parte do nosso corpo com dimensões extremamente pequenas. Então, quando nós falamos de átomo, né, os cientistas eles colocam muito uma representação. Se o núcleo do átomo fosse uma bolinha de tênis e fosse colocado no centro do Maracanã, os elétrons estariam circulando por fora do Maracanã. Então vejam esse imenso vazio que existe entre o núcleo e os elétrons. E o nosso corpo é constituído de milhões e milhões de átomos, assim como as moléculas são constituídas de átomos. Então, o mundo das ciências metafísicas, Kardec definiu muito claramente que existe um mundo que não podemos comprovar sua existência pelos métodos tradicionais, mas sabemos que ele existe, conhecemos suas manifestações e podemos exemplificar como a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, as curas espirituais e a existência de Deus. Para que ocorram as comunicações mediúnicas, é preciso fazer uma analogia com as leis da física. E os fenômenos espíritas são intrínsecos à natureza humana. Então, quando nós falamos em natureza humana, as coisas da natureza, nós estamos falando em Deus. Porque Deus foi o Criador.
Então, tudo que se refere às coisas naturais, à natureza, estamos nos referindo a Deus. Estamos nos referindo àquele grande arquiteto que desenvolveu, que criou tudo que conhecemos. Então, existem diferentes formas de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Sintonia psíquica, indução mental, magnetização do corpo espiritual através de um fenômeno conhecido na física quântica chamado de teletransporte quântico. São energias que são transferidas. Né? O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a uma usina de energia. Então, o nosso corpo ele é capaz de assimilar fluxos contínuos de energia e exteriorizá-los. Então, nós somos uma grande usina produtora de energia. Muitos instrumentos e equipamentos que foram desenvolvidos hoje são capazes de medir essa energia produzida pelo corpo humano. Dentre as comunicações, dentre os mecanismos de comunicação, a matéria mental. O que é a matéria mental? Quando sentimos e pensamos, estamos emitindo um fluxo de energia. Eles são originários das vibrações dos átomos e de seus constituintes, núcleos, elétrons, podemos chamar de ondas mentais. Então, toda vez que nós estamos pensando, nós estamos emitindo ondas mentais, ondas energéticas, através das nossas vibrações. A física demonstra que a corrente elétrica gera um campo magnético. Toda vez que existe uma corrente elétrica, está associado a essa corrente um campo magnético. Se a corrente for oscilante, ou seja, se oscilar, o campo oscila. E se for emitida adequadamente, pode provocar uma indução eletromagnética ou processo de magnetização. Então, nós somos uma usina, estamos produzindo correntes elétricas e campos magnéticos. Quando estamos transmitindo isso, nós transmitimos ondas. Então, podemos definir uma onda como uma perturbação que se propaga. Então, o nosso pensamento, as nossas energias mentais, elas se propagam na forma de uma onda. E toda onda possui uma variável que oscila, que vibra em uma determinada frequência. É a impressão digital, podemos assim dizer, da onda, sendo essa oscilação transmitida no espaço e no tempo. Existe o princípio da soma, que é a superposição dessas ondas. Então, quando uma, duas ou mais ondas se propagam e se encontram, elas se estão na mesma frequência, se estão em fase, tá? Elas geram uma onda resultante. Ou também, se elas estão defasadas, elas geram uma perturbação ou uma interferência destrutiva. Chamamos de um efeito nulo. E quando estiverem vibrando em frequências diferentes. Então, o que nós podemos entender é que somos geradores. Emitimos ondas, emitimos energia e também recebemos. As propriedades das ondas pode se explicar pelo fato, podemos comparar no plano espiritual. Pode ser possível exterminar um estado de angústia através de uma oração. Ou seja, nós geramos uma interferência em uma onda que está prejudicando alguém, que está prejudicando um espírito. E pelo mesmo princípio podemos explicar a eficiência da corrente magnética usada nos trabalhos de desobsessão, por meio da soma das ondas mentais emitidas pelos médiuns, vibrando em fase. Então, quando estamos vibrando, nós emitimos ondas. E se a nossa vibração for uma vibração no amor, na paz, nós vamos, com certeza, somar
todas essas vibrações numa grande interferência construtiva, capaz de destruir ondas negativas. E o que entendemos por sintonia psíquica? As propriedades ondulatórias de fluxo mental, nós podemos explicar em consequências, em consonância com André Luiz. André Luiz já se referia sobre isso. Ele fala muito bem em alguns livros que Chico psicografou. Então, a sintonia psíquica entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Quando emitimos uma ideia, pensamos e sintonizamos essa ideia. E por ressonância, os pensamentos ou as ondas mentais têm frequências iguais, ou quase iguais às frequências do nosso pensamento. Assim, ao emitirmos os nossos pensamentos, eles ressoarão com aquelas ondas mentais que estiverem vibrando com a mesma frequência. Vejo que isso é importantíssimo dentro das comunicações mediúnicas. Tanto o encarnado quanto o desencarnado precisam vibrar, precisam emitir ondas com a mesma frequência e a mesma fase, para que ocorra a comunicação entre os dois mundos. Esse quadro aqui mostra, todos já tiveram oportunidade, mas eu coloquei aqui para que possamos entender o que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, vejam que nós somos uma usina emissora e receptora. Nós tanto atuamos como receptor como emissor. Vocês podem, lendo esse livro do Hernani Guimarães, onde ele fala o modelo organizador biológico, né? Ele dá um novo conceito para esse trinômio espírito, perispírito e corpo físico. Então ele desenvolveu um trabalho muito interessante, muito importante, através do modelo organizador biológico. Recomendo que quem tiver oportunidade leia para compreender melhor. Então, basicamente, o que nós temos é um corpo físico formado de elementos que estão na natureza e que esses elementos possuem átomos. E esses átomos, eles vibram e eles emitem. Todo esse conjunto, nós somos uns grandes emissores ou receptores. Estamos como um receptor de rádio. Se nós sintonizarmos numa frequência, nós vamos escutar aquelas músicas que nos agradam. E assim nos processos, nas comunicações mediúnicas. Então aqui tem um exemplo, quando nós temos duas ondas e quando elas estão perfeitamente em fase, em sintonia, existe uma interferência construtiva. E quando elas estão defasadas, não estão na mesma sintonia, existe uma interferência destrutiva. Uma coisa muito importante é que o amor, os nossos sentimentos de amor, de caridade, vibram em alta frequência. E os nossos sentimentos de ódio, de mágoa, eles vibram em baixa frequência. Então, é impossível haver colocar essas duas ondas em fase. É impossível. Então, é preciso que nós tomemos consciência de que quando queremos vibrar em alta frequência, quando queremos emitir coisas boas, nós devemos pensar e trabalhar no amor, na caridade.
esquecer as baixas frequências, que é as mágoas e o ódio. Eu coloquei aqui algumas referências, né, para que vocês possam estudar e compreender melhor os mecanismos de comunicações. É um dos livros que eu acho muito interessante, é o Mecanismos da Mediunidade. Outro também é a Evolução em Dois Mundos. Missionários da Luz também é muito importante. Então, as comunicações mediúnicas, elas têm um campo vasto. Eu estou aqui apenas relatando, tentando exemplificar, resumindo. Cada tema é palestra e estudos por um tempo longo. Tá? Qualquer um desses 7 temas que eu apresento aqui são temas de grandes relevância no mundo, dentro da filosofia e da doutrina espírita, e que merece um estudo e um trabalho muito grande. Muitos cientistas, muitos espíritos evoluídos contribuíram, né, para que compreendêssemos melhor essas comunicações mediúnicas. Alfredo Wallace, né, ele investigou a mediunidade, era um famoso naturalista inglês, e em 1823 a 1913, durante seu período de existência terrena, veja o que ele colocou, que estavam inteiramente comprovados pela ciência, naquela época, tão bem como qualquer fato, provados por outras ciências, as comunicações com os espíritos. Assim, William Crookes, ele, um químico físico inglês, desenvolveu grandes trabalhos na área da filosofia e da doutrina espírita, mas ele, em um dos relatórios de suas pesquisas, em 1874, concluiu que os fenômenos mediúnicos de materialização não poderiam ser explicados pela ciência da época. E ele não estava só, na sua opinião. Muitos companheiros cientistas também passaram a confirmar a veracidade das comunicações dos espíritos, mas não tinha uma explicação clara para a ciência da época. César Lombroso, um médico e cientista italiano, escreveu sobre hipnotismo e mediunidade. Deu uma contribuição muito grande à doutrina espírita e aos fatos espíritas. Charles Richet, médico francês, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina em 1913, estudou com muita dedicação os fatos espíritas relacionados às obsessões e escreveu um tratado sobre metapsíquica. Temos Ernesto Bolzano, eu vou passar rapidamente sobre esses grandes cientistas, esses grandes espíritos iluminados que estiveram conosco e fizeram com que dessemos um passo em direção ao conhecimento, em direção à luz. Jung fez um trabalho fantástico, nas suas pesquisas, mostrou um interesse muito grande pela mediunidade, e ele afirmou em 1902, não hesito em declarar que tenho observado em números suficientes tais fenômenos mediúnicos para estar completamente convencido de sua realidade. Hernani Guimarães desenvolveu o campo biomagnético e o modelo organizador biológico. Também uma contribuição, um engenheiro brasileiro que deu uma contribuição muito grande ao conhecimento espírita. Tivemos, então, vários cientistas que se dedicaram a esse tema. Aqui nós poderíamos colocar tantos outros, mas eu vou exemplificar aqui um pesquisador indiano, psicólogo, parapsicólogo, o que ele relata nos seus trabalhos foi uma série de investigações a respeito de diversos casos de crianças
que recordavam existências anteriores. Ele chegou a catalogar 3.000 casos. É o pesquisador indiano Emendra Nath Banerjee. Nas comunicações mediúnicas, existe, então, a mediunidade de efeitos físicos. Mediunidade também existe vários temas dentro da área, quando se estuda a mediunidade. Nós vamos resumir. As mediunidades de efeitos físicos, tivemos aqui no Brasil um médium muito importante, que fez um trabalho muito interessante, que foi Zé Arigó. Então, nas primeiras manifestações, era o fato de os médios poderem curar, aliviar a dor dos doentes. A levitação de mesas, a materialização dos espíritos, tá? É muito bem descrito e estudado por William Cox, e o nosso Chico Xavier. Chico Xavier, ele tem trabalhos fantásticos na área de efeitos físicos, usando o ectoplasma nessas manifestações espirituais. Então, na ocorrência ectoplasmática, os fenômenos de materialização, muito utilizados, muito empregados até hoje pelos espíritos, atraem e dão destaque em particular. Nesse processo, é um processo muito delicado, muito complexo, e pode surgir, então, a formação de um corpo inteiro, de um espírito, ou apenas de parte do seu corpo, uma materialização parcial. Esses fenômenos de materialização, usando o ectoplasma, são fenômenos raros, são pouquíssimos médiuns que são capazes de desenvolver esses fenômenos. Aqui eu coloquei Chico Xavier, veja a materialização através do ectoplasma de um espírito, né? E vários fenômenos em relação a essas materializações. Aqui temos duas experiências fantásticas. A experiência de William Cox, na materialização de um espírito, vemos essa foto à esquerda, aonde ele solicitou ao espírito que se poderia verificar a pulsação, e o espírito permitiu. E ele verificou, essa pulsação do espírito foi verificada pelo médico James Gully. Outra experiência também muito interessante de Charles Richer, né, com o espírito Bien Boa, ele pediu que esse espírito soprasse então num frasco contendo uma solução de barita, para ver se a respiração mostrava óxido de carbono. O espírito, com muita dificuldade, porque envolve muitas energias nesses processos, fez o que lhe pediram, e o líquido mostrou a reação esperada. Temos também, nas comunicações mediúnicas, alguns efeitos através das que nós podemos considerar, né, da psicofonia ou psicografia. Então, Chico Xavier foi um excelente médium, né, utilizou muito a psicografia. Divaldo é também um médium muito importante, assim como Raul Teixeira, e eles utilizam muito a psicofonia. Então, nesses efeitos intelectuais, nós podemos destacar, existe um efeito mecânico, onde os médios não têm consciência do que escrevem, e simplesmente eles escrevem diretamente, né, o espírito utiliza a sua mão para impulsionar a escrita independente da vontade do médium. Existe uma comunicação, um efeito semimecânico, aonde esses médiums, né, quando estão psicografando, eles têm consciência do que escrevem.
Eles entendem a mensagem conforme as palavras conforme vão formando as palavras, ao mesmo tempo sente a sua mão impulsionada por alguma força. Então, no primeiro caso, o espírito é totalmente envolvido, o médium é totalmente envolvido pelo espírito. No segundo caso, no semi-mecânico, já tem uma consciência. Ele percebe a sua mão movimentar, né, e sente impulsionada por uma força que vem do espírito. E no último caso, que são indutivos, né, que nós chamamos, o médium tem total consciência do que escreve, é preciso entender o pensamento do espírito, compreendê-lo, apropriar-se dele para traduzi-lo, finalmente. É mais ou menos como se fosse um tradutor. Nesse último caso, ele é um perfeito tradutor. Ele tem um diálogo com o espírito, entende o que o espírito quer passar e descreve e transcreve isso para que possamos entender. Um trabalho muito interessante e é desenvolvido pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira sobre a glândula pineal. André Luiz, no livro Mensageiros de Luz, considera a glândula pineal como a glândula da vida espiritual do homem. Ele diz que essa glândula é uma espécie de antena para captar as mensagens dos espíritos. É uma glândula que fica no meio do nosso cérebro, né, e que hoje está sendo estudada. Principalmente, existem trabalhos muito interessantes do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Vocês podem obter várias palestras deles através do YouTube sobre a glândula, a função da glândula pineal. Outro trabalho de comunicação mediúnica recente, recente que eu digo porque os livros foram escritos recentemente, é do Dr. Paulo César Frutuoso, é um médico, professor, universitário, e que ele relata em vários livros, ele já escreveu em torno de 5 livros, mas esses 2 livros que eu coloquei, A Face Oculta da Medicina e A Medicina Mediúnica do Futuro, ele relata os casos, as inúmeras experiências médicas observadas num centro espírita em seus 30 anos de trabalho. Todos esses trabalhos, tanto materialização dos espíritos através da utilização do ectoplasma, como intervenções cirúrgicas dos espíritos, mostrando e comprovando a possibilidade que existe. Por isso que o Dr. Paulo César escreve A Medicina Mediúnica do Futuro. Lá ele descreve como será o médico, né, do futuro. Outro trabalho interessante foi desenvolvido pela Sônia Rinaldi. Ela pertence ao Instituto Brasileiro de Pesquisas de Transcomunicação. Essa pesquisa é dentro do campo da experimentação que permite o contato com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Existe uma série de trabalhos relacionados com esse tema. Então, usando computadores, usando rádio, usando aparelhos de TV ou instrumentos desenvolvidos para essa finalidade. Instrumentos desenvolvidos por técnicos encarnados com a ajuda de espíritos, né? Com a ajuda dos desencarnados. Então, eles estão desenvolvendo instrumentos para propiciar a comunicação direta entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, a transcomunicação instrumental, né, ela está ainda numa fase embrionária. Vejam, a possibilidade de levar o consolo àqueles que perderam um ente querido estaria cumprindo o proposto no Livro dos Espíritos, na questão 934. Vejamos qual a resposta dos Espíritos na questão 934 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos, principalmente o Espírito da Verdade, ele diz:
Tendes, porém, uma consolação em poderes comunicar-vos com vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso é de uma profundidade muito grande. Isso nos abre enormes possibilidades para o futuro, para que talvez no futuro, e com certeza vamos ter, quando nós evoluirmos moralmente, evoluirmos espiritualmente o planeta, vamos ter, sem dúvida, a comunicação direta com os nossos entes queridos que nós não podemos chamar de mortos, porque eles estão tão vivos quanto nós, só que vivendo numa outra dimensão. E vejam aqui, eu coloquei aqui uma coisa muito interessante, que é do Nikola Tesla. Nikola Tesla é muito conhecido, né, pelos seus trabalhos desenvolvidos com eletricidade, eletromagnetismo, campos magnéticos. Em 1909, ele escreve o seguinte: em breve será possível enviar mensagens sem fio de maneira tão simples que cada indivíduo carregará seu próprio aparato. 1909. Vejam que visão que o Nikola Tesla tinha. Então, eu procurei nesta noite passar um resumo muito rápido sobre o que entendemos de comunicações mediúnicas, começando lá com as irmãs Fox, onde os espíritos se comunicavam através de batidas, através de manifestações físicas. Passamos por Kardec, né, onde ele psicografava o que os espíritos estavam transmitindo a ele. Né? Passamos pelas experiências de Divaldo, de Chico Xavier, principalmente com o uso do Chico Xavier, com experiências interessantes sobre o uso do ectoplasma, com o Dr. Paulo César Frutuoso, com as experiências fantásticas de manifestações de espíritos que se mostravam através da utilização do ectoplasma, terminando então com a transcomunicação instrumental que, vamos dizer, cientistas que estão do outro lado da vida, vamos chamar assim, na outra dimensão, estão trabalhando arduamente para que isso seja realidade. Assim como os cientistas aqui, encarnados aqui no planeta Terra, estão trabalhando da mesma forma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com certeza, o futuro nos aguarda coisas muito interessantes, muito importantes. Então, eu encerro aqui essa apresentação. Muito obrigado. Desculpe algumas falhas que tivemos no início. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos. E uma frase muito importante que eu guardo sempre. O mais importante não é a chegada, mas sim a experiência e o caminho que vamos percorrer. Não vamos nos preocupar com a chegada, com o final. Vamos nos preocupar com o caminho que vamos percorrer nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada por este planeta, escola, né, e todas as experiências que vamos ter ao longo dessa nossa encarnação. Então vamos
para o encerramento. Agradecemos essa oportunidade. Né? Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração na fé, no amor ao próximo, para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria elevação espiritual, para que possamos abraçar o trabalho que nos oferecestes por misericórdia, para que através dele vençamos as nossas fraquezas, fazendo com que a vossa luz se faça presente em todos os corações. Deus, não deixes que a alegria nos faça esquecer a dor do irmão. Ensina-nos a reconhecer a sua bondade em todos os acontecimentos e conceda-nos a graça de compreender a sua vontade. Seja como for, onde estivermos, a fim de servir em teu nome, ampara-nos com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.